Olá, YouTube! Tudo bem? A gente não sabe se vai rolar um próximo vídeo ou se eu vou desaparecer pelo próximo ano, mas vamos aproveitar que tem esse aqui, agora, nesse momento, gravado diretamente de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, de um quarto de hotel. Você percebeu? Bom, seja bem-vindo. Você que tá aqui, chegou diretamente pelo YouTube, tudo bem? Eu tô fazendo um mochilão, só que assim, é um mochilão bem naquelas, tá? Bem aesthetic, bem Nutella. Porque, primeiro, eu não tenho uma mochila, eu tenho uma mala rosa, de rodinha. Calma, eu vou te mostrar. Essa é a minha mala. Ela é pequenininha, tá? Parece que no vídeo ela tá grande, mas ela é pequenininha. Aí, cheio de chaveirinho de florzinha. E é a mala com que estou viajando. Eu vou sintetizar só pra gente ir direto ao ponto, que é o meu relato de como tem sido a experiência, tá? Então, eu comecei faz um mês e pouquinho, comecei por Aracaju, no estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Agora eu tô aqui em Campo Grande, que fica no estado do Mato Grosso do Sul. A ideia é passar um mês em cada estado do Brasil. Comecei principalmente porque eu tava muito insatisfeita com a vida que eu tava levando, né? Já que trabalho com a internet, ficava muito dentro de um apartamento, né? O apartamento tem uma caixa, eu ficava ali com o celular e eu me sentia muito castrada, assim, porque toda a minha energia estava voltada para a administração de uma rotina. Então eu me ocupava com questões, por exemplo, será que eu vou faltar na academia amanhã? Será que eu... Sabe, e minha rotina, e minha dieta, e sei lá, a marmita que eu tenho que fazer, o horário que eu tenho que acordar, será que eu tô dormindo cedo? Será que eu tô dormindo... E eu tava gastando toda a minha energia pra fazer a manutenção de uma vida chata, insuportável, porque, desculpa, não combina comigo. E eu queria estar gastando a minha energia experimentando coisas novas, vivendo coisas novas, me descobrindo outras pessoas, enfim, outras coisas. E aí, num dado momento, eu tive que sair do meu apartamento. E aí, nesse processo, no processo em que eu ia passar para outro apartamento, antes de ir para esse outro apartamento, eu tive esse, sabe, estado. Foi quase que uma epifania mesmo, assim, de eu quero viajar. Eu vou viajar. Foi uma decisão tomada muito assim, sabe, de repente. Não teve muita elaboração e nem nada nesse sentido. Porque no momento em que eu pensei sobre essa possibilidade, eu já tomei a decisão de o fazer. E aí comecei então, como eu mencionei, lá pro Aracaju. Como que eu decidi o meu primeiro destino? Pelo chat GPT. Porque eu ficava olhando... Eu já vou contar pra qual é o próximo estado que eu vou. Mas esse estado que eu vou era tipo o meu sonho conhecer esse lugar. E quando eu fui comprar a passagem para esse lugar, tava muito, muito fora do meu orçamento. E aí todos os outros estados pareciam super desinteressantes, já que eu tava com esse fixado na minha cabeça. E aí eu fui pensando, quebrando a cabeça e pensando assim, por onde eu posso começar? E aí conversei com o ChatGPT, falei, olha, eu quero fazer um mochilão, eu quero, tipo, começar uma jornada nômade e tudo mais. O que você acha que combina comigo? E aí o ChatGPT falou, Aracaju é sua cara. E aí vai lá eu pesquisar Aracaju e eu falei, realmente, tem aqui um negócio. Fui para Aracaju, passei um mês lá e gostei demais, assim, mesmo. No início, foi um pouquinho difícil a adaptação, bem como tem sido difícil a adaptação nos primeiros dias aqui em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. Mas depois nossa, me entreguei muito pra experiência e amei viver Aracaju. E aí, agora, eu tô em Campo Grande. Depois daqui, aí eu vou para um lugar que eu queria ir inicialmente, que é Manaus. Eu tô muito... Eu estou até inscrita, gente, numa roda de carimbó, que é o meu sonho, lá em Manaus. Então, pra você, sabe, assim, ter uma noção do quanto eu tô apaixonada só pela ideia de estar lá. O que eu tô achando, quanto que eu tô gastando, como foi em Aracaju, como tem sido aqui, o que eu tenho pensado. Porque quando eu tomei a decisão de começar isso, eu tive muitas perguntas assim parecidas. Uma das principais perguntas: você vai ficar vivendo assim pra sempre? Você vai ficar viajando assim pra sempre? E eu respondi que eu não sei, porque eu não sei mesmo. Eu não sei quando eu vou parar, se eu vou parar, de que maneira pararei, né? Mas o que eu tenho visto até o presente momento? Eu tô muito mais feliz, muito assim, mais feliz, muito mais saudável, gastando muito menos. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Em São José dos Campos, né, que é da onde eu sou, enfim. Não, eu não sou de São José dos Campos, não. Eu morava em São José dos Campos, calma.
Eu sou de Patos de Minas, interior de Minas Gerais. E aí eu saí de casa com os 19, morei em São José dos Campos, que é interior de São Paulo, por 4 anos, assim. Ia fazer 4 anos, na verdade, agora em agosto. Então, 3 anos e pouquinho. Quase 4 anos de fato, morei em São José dos Campos. E lá eu tinha um estilo de vida, assim, um pouco caro, né? Então, a administração de um apartamento te demanda muito financeiramente, bom, pelo menos considerando o estilo de vida que eu tinha morando lá. Então, o aluguel, as contas, né? Tudo ao redor de onde eu morava. Então, pão de açúcar, toast, padarias caras. Eu não gastava menos que R$ 60 para tomar um café ali perto de onde eu morava. Aí lá em Aracaju, nossa, às vezes eu não gastava nem R$ 20, assim, no dia. E parei com essa pedição de iFood. Morando em São José dos Campos, todo dia, muito iFood. Viajando, eu quase não lembro que existe iFood. Porque aí eu saio, eu vou conhecer um lugar, eu como uma coisa baratinha, porque eu tô conhecendo, eu tô andando. Aí hotel, por exemplo, que é o que pesa mais no orçamento. Eu comecei com a ideia de ficar em Airbnb, então lá em Aracaju eu comecei ficando em Airbnb. Eu não gostei, achei muito ruim, assim, porque eu gosto disso aqui, ó. Então não é porque o Airbnb é ruim, ou porque... Não, é porque eu prefiro essa dinâmica de hotel. Pela questão do café da manhã, então já é um gasto a menos. Pela questão da limpeza de quarto, que é uma coisa que valorizo bastante, já que eu não gosto de limpar nada. Eu sou boa organizando coisas, mas eu não gosto de limpar nada. Então, um bom café da manhã, você tem limpeza no quarto, você fica mais segura. Então, gasta mais, mas ao mesmo tempo não gasta, porque meio que fica elas por elas, já que morando lá em São José dos Campos, eu tinha que gastar com limpeza, porque eu delegava essa parte da minha vida, então tinha uma moça que arrumava pra mim, e também tomava muito café na rua, fora, eu não tomava café da manhã em casa, então todo dia eu saía pra tomar café na rua. Aqui, então, é o que eu disse, pesa, mas não pesa, porque meio que fica elas por elas, assim. E aí, mais saudável, porque eu ando demais. Eu ando muito lá em Aracaju, meu Deus! Muitos passos, muitos passos, muitos passos. Eu fico o dia todo, assim, numa mexida impressionante e comendo menos besteira, assim, sabe? Comendo mais comida de verdade. Foi uma outra coisa que eu percebi que aconteceu sem que eu pensei que fosse acontecer. Então, pra ser bem honesta, até o presente momento, eu não sei como vai ser daqui pra frente, né? Porque agora, por exemplo, eu tô saindo de viagem daqui a pouco pra Corumbá, que é uma cidade que já fica no Pantanal, mas aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, acho que, salvo engano, são 400 km. Eu saio daqui a pouquinho pra ir pra lá. E lá tem passeios muito caros, né? Que são passeios no Pantanal. Então eu já vou ter que gastar um pouco mais. Depois eu vou pra Bonito, né? Que é caríssimo, super faturado. Vou gastar um pouco mais. Então com esse tipo de passeio, por exemplo, eu vou ter que acabar gastando um pouco mais, assim. Mas de rotina, de vida, assim, eu tenho gastado menos do que morando em São José dos Campos. Eu gosto muito da ideia de que eu não vou precisar administrar vínculos, mas esse aí é um problema. É uma coisa que eu tô jogando pra debaixo do tapete, mas uma hora eu vou ter que parar pra resolver. Eu não gosto mesmo da sensação de que o vínculo tá se aprofundando. Então, eu adoro a sensação de conhecer alguém, sei lá, tipo, ai, nossa, que legal, você tá viajando, tô, não sei o quê, vamos sair pra tomar um café. A gente saiu umas 2 vezes, mas aí eu vou embora pra outro estado. E acabou. Isso me dá uma sensação de, graças a Deus, eu nunca mais vou ver essa pessoa. E não sei explicar por quê, sabe? Eu sinto uma vontade muito forte de ficar me isolando, me escondendo, fugindo em algum nível, né? De alguma maneira. E aí, fixa num lugar, não dá pra você ficar fugindo, porque aí começa a parecer que você tá ignorando a pessoa. E eu realmente tô. Mas não é pessoal, não é sobre a pessoa, é um problema meu comigo. Então eu já percebi que isso facilitou no sentido de eu me sinto menos pressionada a ter que corresponder uma expectativa. Porque quando você começa a conhecer alguém, e aqui eu tô falando de qualquer contexto, tá? Amizade, afetivo, qualquer coisa. Quando você começa a conhecer alguém, você tem que ficar tipo, nossa, eu nem respondi fulano. Nossa, mas eu tinha que dar uma passadinha lá. Nossa, mas eu tô ausente com fulano. E então sempre me sinto muito pressionada, e isso me irrita bastante. Como eu tô super viajando, eu simplesmente fui embora. Ai, desculpa, eu fui embora. Tô em outro estado agora, não dá pra falar, sabe? Isso me dá uma tranquilidade na alma, mesmo assim. Mas é um problema, então eu já percebi que é uma coisa a ser resolvida, né? Porque quando você tá num contexto... eu já me percebia com essa necessidade muito forte de isolamento, né? Eu realmente tenho uma questão com vínculos.
Eu não gosto de aprofundamento, eu não gosto. Ai, vamos ser super amigas, vamos ser super. Não, não vamos. Ai, vamos. Eu não, não, não. Porque me sinto invadida, me sinto. Eu sou bem evitativa, e aí é uma questão que eu tenho que resolver comigo. Mas eu percebi que nas viagens é como se isso tivesse acalmado muito, no sentido de. Ufa, graças a Deus eu não vou precisar ficar me justificando, sabe? Graças a Deus. Nossa, isso tá me dando uma paz assim muito grande. Paz na alma, felicidade, mais leve, mais bonita. Eu não sei o que tá acontecendo, que eu tenho ficado cada vez mais bonita, sabe? Eu me sinto linda, me sinto bem, me sinto mais com capacidade de ser mais precisa no raciocínio, sabe assim? Decisões mais assertivas, bem-estar. Eu não tenho sido mais tão oscilante. Eu sempre tive muita dificuldade com isso, porque eu fico, às vezes, sendo jogada de um lado pro outro na energia. Então, assim, ou muito reflexiva e aqui divagando, ou muito, nossa, vamos lá, que não sei o quê. E dentro do apartamento, né, morando sozinha, isso ficava muito evidente. Viajando, eu percebo que eu tenho estado muito mais estável emocionalmente, muito mais precisa, muito mais organizada. E isso também tem me feito muito feliz. Saudade, não sinto saudade de ninguém, que é uma outra coisa que o pessoal pergunta bastante. Medo, não tenho medo de nada, assim, bom, pelo menos até agora. É que eu não sou muito da pessoa que frita a cabeça por qualquer coisa. No sentido de, se tem dinheiro, tem, se não tem, tá bem, a gente resolve, a gente espera, a gente vê, sabe? Outra coisa, eu tenho estado muito mais dedicada ao meu trabalho, muito mais apaixonada pelo meu trabalho. Eu voltei a ver sentido no que eu faço, assim, porque lá em São José dos Campos, morando assim, eu ficava tipo. Eu achava minha vida chata, eu ficava pensando assim, gente, será que é isso que eu quero? Comecei a conflitar com um referencial, que é o meu referencial, porque não via sentido em nada do que eu fazia. Agora, parece que tudo voltou a fazer sentido. Do tipo, cara, eu tô muito apaixonada pela minha vida, pelo meu trabalho, pelo que eu faço, fazendo tudo com muito mais entrega, tenho trabalhado muito melhor. Então, isso também foi uma coisa que melhorou bastante, assim. Voltei a ter hobbies, voltei a sentir prazer no que eu não sentia mais prazer e de que sempre foi prazeroso pra mim. Então, livro, eu tô lendo durante a viagem, né? Então, eu tô com 2 livros e tô lendo. Eu estou lendo, e tipo, caracas! Eu realmente me percebi como essa pessoa que é a pessoa do movimento. Eu preciso do movimento e eu não gosto realmente dessa. Eu não gosto do que é o fixo, né? Então, se eu tenho que fixar aqui, e aí eu tenho que administrar a rotina, eu tenho que administrar os vínculos, eu começo a realmente a me deprimir. Então, a ideia de estar solta, viajando, conhecendo coisas, lugares, faz com que eu me apaixone muito, assim, por mim, pelas pessoas, pelas coisas, pela vida. Mas aí a gente vai ter que dar uma olhada para isso também, né, de uma outra maneira. Como eu tenho me organizado, não é difícil, não é uma questão. Eu chego num lugar, vou para um hotel, fico no hotel, pesquiso passeios, faço um roteiro, vejo onde eu quero ficar, o que eu quero conhecer, o que eu quero fazer. E boa, não tem muito segredo assim. Não sou fresca pra. E aí é o que eu mencionei. Se tem dinheiro, tem. Se não tem, tá bom. Também a gente vai entrando, a gente vai desenrolar. Eu sou bem desenrolada, eu sou muito boa em me virar. Então não tenho tido nenhum problema com isso, assim. Recentemente precisei dormir no aeroporto, porque eu não conseguia achar. Foi bem quando eu cheguei aqui, eu deixei pra ver o hotel em cima da hora, eu não conseguia achar. Dormi no aeroporto até resolver, pra ver se eu esperava vaga ou se eu encontrava um hotel que eu pudesse pagar pra ficar, né? Porque eu fico. E uma coisa muito legal de tudo isso é que essa liberdade, ela não é libertina. E eu gosto muito. Então, assim, livre andando pra lá e pra cá, mas como eu mencionei, ali atrás, muito precisa, entende? Então, assim, existe precisão nesse movimento, sabe? Então, do tipo de deixar o quarto do hotel muito bem organizado, de ir para um roteiro com a cabeça organizada, bem pensada. Saber que estrutura e liberdade coexistem também tem me feito muito feliz, assim. Enfim, eu tenho estado nas nuvens, maravilhada, não sei nem explicar como eu tô feliz. Como eu tava muito cansada de mim, no sentido de me querer deixar num cantinho, né, não vendo sentido na vida que eu tava levando, eu comecei a tentar preencher isso de outras maneiras, assim. Então eu tava bebendo muito lá em São José dos Campos, muito carente. Agora, é o que eu mencionei, eu tô feliz, saudável, em paz comigo, completa. Eu não sei explicar, é uma sensação, assim, muito... Sabe? Faltam palavras. Mas tem sido assim a experiência.
Não sei quando vou parar, se vou parar, aonde eu vou morar. Eu acho que no fim das contas eu devo acabar morando em São José dos Campos mesmo, não sei. Mas também não tem regra e não me prenda a isso. Se quiser jogar tudo pro alto de repente, se quiser continuar também. Mas o ideal é que eu esteja vivendo alinhada com o que é coerente pra mim, sabe? Sempre me olhando, fazendo esse exame de consciência pra saber que, peraí, eu vejo que existem mudanças significativas, é, positivas, mas também outras coisas alarmantes. Por exemplo, essa minha dificuldade com a administração de vínculos, né? Porque não dá pra ficar fugindo das pessoas a vida inteira. Eu vou ter que resolver isso. Mas é isso.